Olá, eu sou a professora Ana Oliveira. Estamos no segundo encontro de formação da Educação Especial do município de Ubatuba. Sejam todos muito bem-vindos. Tema: Aulas remotas e a educação especial. Objetivo do nosso encontro: considerar alguns princípios fundamentais para o trabalho à distância com os alunos NEs, como o vínculo afetivo, a valorização individual do aluno, o fortalecimento da autoestima e das capacidades já adquiridas, reforçar a identidade e o papel do educador na vida da criança, dar subsídios básicos para a adaptação e adequação de conteúdos, destacar exemplos de valor reais para serem observados e até imitados. Observe agora a história de Ian. Convido você a conquistar uma nova perspectiva dessa história. Vamos treinar a empatia, tão rara e tão necessária para os dias de hoje. Imagine que de repente você descobre que um dos seus filhos tem uma deficiência e essa deficiência poderá causar medo e preconceito social. Quais seriam as suas emoções? Imagine que Ian é seu filho.
A inclusão real acontece primeiro dentro do nosso coração e supera as barreiras do preconceito, da indiferença e do medo. Princípios fundamentais para o trabalho à distância. Atividades remotas. Sua relação consigo mesmo. Estabeleça uma rotina diária de trabalho e não se esqueça dos limites. O corpo e mente precisam de tempo para se recuperar e conseguir produzir mais. Não deixe seu organismo estressado e confuso. Saiba administrar suas obrigações e não se sinta culpado por estar trabalhando em casa. Ninguém quis essa situação. Sua relação com o aluno. Não perca o vínculo afetivo. As crianças especiais também precisam de você. Valorize individualmente seu aluno. Fortaleça a autoestima dele e as capacidades que ele já adquiriu. Por isso, envie pelo menos 2 atividades adaptadas por semana, das que você já preparou para o aluno da sala. Pode até ser um desenho para que ele pinte, referente ao conteúdo que você deu. Vejamos agora a parte legal. Em relação à lei, eu gostaria de ler com você o parecer do Conselho Nacional de Educação 5/2020, aprovado em 28 de 4 de 2020. Inicialmente, ele dá um histórico sobre a pandemia no Brasil e seus efeitos na educação. Na análise, ele cita algumas situações. Eu vou ler com você 2 importantes neste momento desta formação. Ele cita retrocessos do processo educacional e da aprendizagem aos estudantes submetidos a longo período, sem atividades educacionais regulares, tendo em vista a indefinição do tempo de isolamento. Daí a importância de manter-se a regularidade das atividades, ainda que remotas, e proporcionar com que esse aluno não venha a regredir no seu processo de aprendizagem. Ele cita também abandono e aumento da evasão escolar. Necessitamos manter o vínculo com as famílias desses alunos, assim como os próprios alunos, para que não venhamos a ter um grande número de abandono escolar. No item 2.1 dos direitos e objetivos de aprendizagem, a principal finalidade do processo educativo é o atendimento dos direitos e objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa educacional, que estão expressos por meio das competências previstas na BNCC e desdobradas nos currículos. Portanto, é fundamental que os professores de sala regular possam seguir as orientações da Secretaria Municipal de Educação, focando nas habilidades e competências necessárias ainda nesse tempo de pandemia, dando continuidade às atividades e trabalhos já realizados. Indo mais à frente, na página 14, vamos direto à questão da educação especial. Sobre a educação especial, vou ler alguns trechos com vocês. As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos alunos de todos os níveis, etapas e modalidades educacionais. Portanto, é extensivo àqueles submetidos a regimes especiais de ensino, entre os quais os que apresentam altas habilidades de superdotação, deficiência e transtorno do espectro autista, TEA,
atendidos pela modalidade de educação especial. Mais uma vez fala, as atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos alunos de todos os níveis. Portanto, é fundamental que as atividades sala regular sejam oferecidas e, se necessário, adaptadas a todos os alunos, considerando a diversidade da sala de aula. O atendimento educacional especializado, AE, deve também ser garantido no período de emergência, mobilizado e orientado por professores regentes especializados, em articulação com as famílias para a organização das atividades pedagógicas não presenciais a serem realizadas. As salas de recursos do município têm oferecido, na plataforma, atividades lúdicas específicas semanais para todas as escolas e alunos que fazem parte das salas de recursos. Os professores têm elaborado essas atividades específicas, além de darem apoio e orientação aos professores regentes da sala de aula, conforme essas instruções que estarei a ler. Os professores do AE atuarão com os professores regentes em rede, articulados com a equipe escolar, desempenhando suas funções na adequação de materiais, provimento de orientações específicas às famílias e apoios necessários. Eles também deverão dar suporte às escolas na elaboração de planos de estudo individualizados, segundo a singularidade dos alunos, a serem disponibilizados e articulados com as famílias. Portanto, nossos professores de salas de recursos estão disponíveis para orientação dos professores de sala regular e para apoio na confecção de atividades específicas. Algumas situações requerem ações mais específicas por parte da instituição escolar, como nos casos de acessibilidade sociolinguística aos estudantes surdos usuários da língua brasileira de sinais Libras. Os nossos intérpretes têm sido atuantes na elaboração de materiais aos alunos surdos do município. Finalizando essa parte do parecer sobre a educação especial, ele fala: vale ressaltar que as orientações gerais direcionadas aos diversos níveis de ensino presentes neste documento também se aplicam às especificidades do atendimento dos estudantes da educação especial, modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de educação, como previsto na LDB. Subsídios básicos para a adaptação e adequação de conteúdos. Vejamos agora alguns materiais. Material escrito. É importante que haja clareza. Para isso, leia várias vezes o enunciado e o conteúdo para observar se está adequado, se está de fácil compreensão. Tenha objetividade, não use metáforas ou entre linhas, sem comparações subjetivas. Use letra de forma maiúscula, de preferência. Não permita poluição visual. Dê espaçamento entre as linhas. Evite quantidade e transmita qualidade no simples. Material em vídeo. Veja se há credibilidade no conteúdo do site utilizado. Cuidado com os conteúdos inapropriados. Prepare sua aula, mesmo à distância, assista o vídeo, história, animação, antes de indicar para os pais. Mesmo que seja direcionado pela Secretaria Municipal de Educação, é apropriado que o professor assista esses vídeos antecipadamente para compreender claramente o conteúdo. Os vídeos precisam ser curtos, o foco do aluno especial é, em geral, de curto prazo. Até 10 minutos é o adequado. Analise se a linguagem utilizada é de fácil compreensão. Material visual. Desenhos. Os desenhos precisam ter traços claros, cores nítidas. Devem ser importantes para a compreensão do conteúdo. Deve demonstrar que são necessários para esclarecimento do conteúdo escrito. Não pode ter concorrência. Muitos desenhos para o mesmo fim pode confundir e causar uma poluição visual. Vejamos o exemplo de adaptação para o aluno deficiente e intelectual. No nosso município,
usamos o livro Ler e Escrever. O livro de textos do aluno é muito importante porque oferece uma grande variedade de gêneros. Entretanto, nos contos, nós vemos que ele é muito longo para o aluno especial. Neste caso, Rapunzel tem 3 folhas. Portanto, para o aluno compreender, é um pouco complicado. Se fosse em sala de aula, o professor poderia separar, dividir esse texto em 3 dias para que ele assimile melhor. Como está sendo enviado à distância, o ideal é que ele seja reduzido. Esse texto aqui da Rapunzel foi tirado das Histórias Infantil para Crianças, do blog, e ele é até bastante fiel ao conteúdo original que tem lá no Ler e Escrever, só que resumido. Assim, os pais poderiam ler com maior facilidade e mais rápido para a criança e ela viria a compreender o texto. Você também pode enviar um link de vídeo com a história da Rapunzel. O tema continua sendo o mesmo, só que com adaptações. Ou a história é menor, ou ainda o vídeo de história de até 10 minutos, que é facilmente encontrado no YouTube. Aqui há uma sugestão de atividade. Pedir para a mãe colocar roupa de princesa ou príncipe na criança e tirar uma foto bem bonita. Ele também, se não tiver fantasia, pode criar a sua com as roupas da sua mãe ou do seu pai e se divertir. Faça um desenho da história. Todas as crianças gostam de desenhar e de pintar. Em geral, quando elas têm essa capacidade motora fina, elas se divertem usando cores bem coloridas. Como você gostaria que terminasse a história? Se ela já escreve, ela pode terminar essa história fazendo um novo fim. Pinte o desenho da Rapunzel. Você também pode enviar para ela esse lindo desenho para que ela pinte. Ou pode imprimir na escola para que sua família vá buscar e que a criança pinte em casa. Alguns professores não sabem copiar e colar um desenho da internet. Então, aqui eu fiz um tutorial simples para que você, se você der outra história, do Chapeuzinho Vermelho, dos 3 porquinhos, e queira copiar um desenho de algum site para colocar no Word, imprimir para a criança pintar, aqui dá uma sugestão. Bom, pessoal, esse é um tutorial simples para você pegar uma imagem no Google e colar no seu Word e poder enviar para o seu aluninho para que ele possa pintar. Primeiramente, eu vou lá no Google ou em outro navegador que você tenha. Eu clico ali em imagens, coloco o tema que eu quero, eu vou colocar aqui Rapunzel para colorir e dou Enter. Aqui eu vou ver várias imagens que eu posso estar escolhendo para eu colocar. Eu posso baixar diretamente como imagem essa figura que eu queira, ou eu posso colar a imagem no Word. Eu, em geral, prefiro colar no Word, porque na hora de imprimir, fica mais leve, imprime mais rápido do que quando eu baixo como imagem. Então, digamos que eu queira essa Rapunzel aqui, eu clico nela, ela vai aqui do lado. Eu espero esse cinza carregar, né? Carregou, porque se você copiar rapidamente, ela pode não ir junto para você colar no Word. Clico com o botão direito, vou até copiar imagem. Aqui tem o salvar imagem, também poderia ser feito, mas vai salvar como imagem e vai ser mais pesado se eu quiser imprimir. Então, eu copio a imagem, abro o meu documento do Word, está aqui, e eu clico novamente com o botão direito e colo a imagem. Aqui está ela. Daí eu posso colocar depois algum enunciado embaixo, né? Eu vou clicar aqui, é que quando eu colei eu não tinha aberto linha dando Enter, então ele vai ficar ao contrário. Então eu posso colocar pinte a Rapunzel. Aí eu aumento a letra, lembrando, letra de forma maiúscula, centralizo,
Aumento para 18, já é o suficiente. Aqui eu vou tirar novamente para poder subir a linha. Aí eu clico embaixo, vou dar Enter aqui. Como eu já tinha copiado, eu vou colar de novo a imagem. Tá vendo? Aí daqui já poderia salvar a minha imagem e imprimir ou enviar para o meu aluno pelo Zap, para que ele possa estar pintando, tá bom? Obrigado pela atenção e vamos continuar a nossa formação. Vejamos agora algumas reflexões e algumas verdades que muitas vezes podem não ser uma verdade verdadeira. Mito ou realidade? Como professor experiente, sei que cada criança especial tem suas peculiaridades e necessita de atenção especial. Portanto, não posso interferir no aprendizado do meu aluno que ainda não tem laudo fechado. Preciso esperar sair o diagnóstico para começar a trabalhar atividades específicas. Será que é verdade? Eu não preciso que o meu aluno tenha laudo fechado para começar a trabalhar com ele. Eu preciso perceber que deficiência é diferente de doença. A doença precisa de um diagnóstico para ter um remédio apropriado, com menos efeitos colaterais e melhores resultados de cura. Já a deficiência é uma barreira de longo prazo. Há demora em alguns diagnósticos de deficiência intelectual, de autismo e síndromes raras. Entretanto, nas deficiências físicas, o diagnóstico é fechado mais rapidamente, em geral. Eu preciso partir de uma sondagem adequada para observar quais são as dificuldades, limitações do meu aluno, assim como as suas potencialidades, e observar e intervir nestas questões, usando materiais concretos que estimulem todos os sentidos, sabendo que há crianças que aprendem melhor pelo auditivo, outras pelo visual e assim por diante. É importante que eu crie um vínculo afetivo com meu aluno, um sentimento de pertencimento ao grupo da parte dele e trabalhe em parceria com a sua família. Mito ou realidade? Todos os autistas são iguais, não olham nos olhos e não sabem conversar. Os autistas não são todos iguais. Por isso chamamos hoje TEA, transtorno do espectro autista. Assim como as cores, há várias nuances e características. O espectro autista apresenta várias características, desde aqueles que têm alto funcionamento, como os Asperger, que apresentam aprendizagem como as demais crianças ou até altas habilidades. E dentre eles, por volta de 50% já apresenta deficiência intelectual, com dificuldade na aprendizagem. Muitos deles também têm déficit de atenção e hiperatividade. Alguns já olham nos olhos, sabendo que é importante socialmente, outros ainda têm dificuldade, sim, de se socializarem no grupo. Portanto, há várias características e é adequado um diagnóstico de um profissional especializado. Mito ou realidade? O aluno deficiente intelectual nunca conseguirá aprender a ler. Cada deficiente intelectual tem suas próprias características, limitações e potencialidades. Devemos respeitar o ritmo de aprendizagem de cada criança. Alguns chegarão a ser alfabetizados, outros não. Entretanto, devemos valorizar as suas próprias capacidades. Vamos procurar aprimorar nossos conhecimentos constantemente sobre as especificidades dos nossos alunos. Isso contribuirá para uma melhor aula e eu poderei aprender mais também em relação aos meus alunos. Vejamos agora um exemplo de valor com Daniel Dias. Mude o impossível. Comitê Paralímpico Brasileiro apresenta. O que é impossível? Qual é o seu limite?
Nasci com uma má formação nos pés e nas mãos. Tenho uma deficiência, mas não tenho limite. Limite somos nós que colocamos. Na água, eu sou completo. Ninguém vai ver a deficiência, e sim a garra, a determinação. O esporte é uma grande inspiração. Quando eu tinha 16 anos, pude ver pela televisão Clodoaldo Silva nadando e percebi que realmente era aquilo que eu queria fazer. Me tornei o maior medalhista da natação paralímpica mundial. O que sinto hoje é um orgulho de ser inspiração e um grande exemplo. Mas o impossível está dentro de cada um de nós. Mude o impossível. Essa é a nossa formação. Espero ter contribuído. Nós teremos as seguintes atividades, então. Você vai estar assistindo o vídeo, né, esse vídeo de formação, vai ler o primeiro capítulo do conteúdo de aprimoramento em PDF que estarei enviando, da apostila Autismo e Realidade, o capítulo 1, as páginas 6 a 22. Vai responder as atividades referentes ao vídeo e conteúdo, portanto é fundamental que você veja o vídeo e leia o capítulo 1 do conteúdo, para depois responder o link, que é do formulário Google. Ele será considerado como presença para aqueles que responderem. Então, você responde o link, né, online, que tem um conteúdo referente ao vídeo e à apostila, e isso vai ser considerado como presença na formação. Lembre-se que não há certo e errado, estamos todos aprendendo. Deverá ser entregue até o dia 25 de junho. Eu gostaria de terminar essa nossa formação com uma frase de Paulo Freire. Ele diz: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Obrigado pela atenção, que eu possa ter contribuído um pouco com a sua formação profissional. Um grande abraço, até a próxima. Beijos!